Para quem está a construir uma casa nova, de raiz, uma das soluções mais comuns para a climatização da sua casa é adotar uma bomba de calor de baixa temperatura e associá-la ou a pavimento radiante ou a ventiloconvetores. No entanto, quando se pensa na produção de água quente sanitária, existem fundamentalmente duas opções. Ou utilizamos a mesma bomba de calor do aquecimento central para fazer também esse serviço, ou adotamos uma segunda bomba de calor exclusiva e independente para fazer esse serviço. Qual das duas soluções, qual das duas opções é a mais indicada? Devo começar por dizer que não há uma solução correta e uma errada. As duas soluções são perfeitamente viáveis. Existem técnicos que preferem a solução de resolver os dois serviços com uma única bomba de calor e existem técnicos que têm como opção ou preferência resolver a situação com duas bombas de calor separadas. É o meu caso. Prefiro sempre aconselhar os meus clientes a colocarem dois equipamentos distintos, ou seja, duas bombas de calor. Uma para fazer o aquecimento central e uma segunda, exclusiva e autónoma, para poder fazer águas quentes sanitárias. E defendo a minha opção fundamentalmente em 5 razões. A primeira razão tem a ver pelo facto que se eu tiver uma bomba de calor independente para fazer produção de águas quentes sanitárias, eu fico mais livre para selecionar a sua capacidade de produção de água quente sanitária, ou seja, a capacidade do depósito. Isto porque para uma única bomba de calor para os dois serviços, os fabricantes tendem a selecionar depósitos de menor capacidade quando associados a bombas de calor de menor potência. Segunda razão, porque, sendo diferentes as temperaturas que a bomba de calor tem que produzir água, se estiver a fazer aquecimento central ou se estiver a produzir água quente sanitária, se tivermos apenas uma única bomba de calor, ela vai ter que estar a produzir água quente, por exemplo, a 40, 45 graus, quando está a fazer o pavimento radiante ou os ventiloconvetores, mas sempre que há necessidade de produzir água quente sanitária, ela tem que aumentar o seu set point para uma temperatura de 60 a 65 graus e vai estar permanentemente nesta alternância. Terceira razão. Com uma única bomba de calor para os dois serviços, como devem compreender, ela ou está a fazer uma coisa ou está a fazer outra. E esta realidade pode inclusivamente, ou tem mais relevância, por exemplo, se a nossa bomba de calor também estiver a assegurar o arrefecimento da nossa casa de verão. Agora imaginem uma situação. A nossa bomba de calor está a produzir água gelada para o pavimento radiante ou para os ventiloconvetores, para manter a nossa casa fresquinha de verão. Mas, entretanto, alguém consumiu água e a bomba de calor tem que desviar o seu serviço para a produção de água quente sanitária, porque é um serviço prioritário. Então, o que é que a bomba de calor tem que fazer? Tem que parar de fazer água quente fria, ou seja, tem que parar de arrefecer a água que estava a fazer e vai ter que inverter o seu ciclo de funcionamento e vai ter que passar a produzir água quente a 60, a 65 graus para produzir água quente sanitária. Quando concluir essa produção de água quente sanitária, a bomba de calor tem que voltar novamente a fazer o processo inverso. Ou seja, tem que desligar, inverter novamente o seu ciclo frigorífico e voltar novamente a produzir água gelada para continuarmos a arrefecer a nossa casa. A quarta razão prende-se pelo facto se da bomba de calor, se tivermos uma única bomba de calor para fazer os dois serviços, ela ter que recorrer a uma válvula 3 vias desviadora. Ou seja, uma que vai decidir se estamos a fazer uma coisa ou estamos a fazer outra. Válvula esta que tem que estar associada a sondas de temperatura. Ou que seja, que são componentes
que potenciam a possibilidade de desregulações e até de avarias. Por último, a quinta razão prende-se pelo facto de que se apenas tivermos uma única bomba de calor, se ela tiver uma avaria grave, nós vamos ficar privados dos dois serviços, da climatização e da produção de águas quentes sanitárias. Com a opção de duas bombas de calor, nós temos uma delas a funcionar durante 4, 5 meses por ano, a trabalhar de forma estável para fazer o aquecimento central da nossa casa, e temos uma segunda bomba de calor a funcionar também de forma perfeitamente estável, a assegurar durante todo o ano a produção de água quente sanitária para a cozinha e para as casas de banho. Nesta altura, poder-se-á perguntar: então, e a opção de duas bombas de calor não tem desvantagens? Eu identifico duas. A primeira é que, se tivermos duas bombas de calor, uma para cada serviço, nós no exterior passamos a ter duas unidades condensadoras, o que eventualmente poderá provocar alguns constrangimentos do ponto de vista estético ou até em termos de atravancamento. A segunda desvantagem é que a solução com duas bombas de calor independentes é sempre ligeiramente mais onerosa, mais cara, do que se optarmos por uma única bomba de calor para fazer os dois serviços. Em conclusão, acabo da mesma forma como comecei. Não há uma opção correta e outra errada, ambas são aceitáveis. Mas eu prefiro a opção de duas bombas de calor em separado.